Fala, meus queridos, vamos lá. Fechamento semanal. Bom, bem dentro do que a gente tinha falado, olha o que aconteceu aqui, cara. Esse fechamento mensal tá meio feio. Por que tá meio feio? Ele retestou ambas as médias, né, tanto a de 10 períodos quanto a de 20 períodos, rejeitou as duas e fechou com um candle muito feio. Claro, a gente está num cenário de lateralização, então enquanto não fechar abaixo da mínima, né, da lateralização aqui, que foi aproximadamente em 25.340, a gente ainda continua tranquilo. O problema é fechar abaixo disso. Por quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 semanas onde registra o rompimento dessa zona, mas não registra nenhum fechamento, na verdade, abaixo de 25.800. Então, 25.800 é bem mais importante nesse momento, porque ela foi a zona que, por mais que tenha sido rompida, não foi consolidada como rompimento. Então, ela é a zona, obviamente, que nós estamos de olho agora. Durante esses dias, pode ser que ela seja retestada, voltemos ao caráter de lateralização, busquemos a região dos 25.200, talvez até mais embaixo, mas é importante que nós não fechemos abaixo de 25.800, por quê? Porque ela é a zona que registra a mínima de fechamento semanal. Fechou aqui embaixo, bom, a tendência aqui ganhe mais motor de queda, certo? Lembre-se do que falamos, estamos nos aproximando aqui da última semana do mês, e aí no início de outubro, né, nós já podemos ter aí as situações relacionadas ao caso da Grayscale com a SEC, que pode ser um motor alavancador tanto para cima quanto para baixo, porque nós não sabemos se de fato o Federal Reserve vai fazer a sua apelação para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e é aí que mora o perigo. Certo? Então, no mais, graficamente falando, a gente teve uma bela rejeição. Aí a gente liga também os topos, né? Porque os topos deixam uma linha de tendência aqui para a gente operar no diário, certo? O semanal não fechou agradável, entretanto, ele respeitou o que anteriormente foi a mínima, lá na região dos 24.800. Nesse cenário aqui, qualquer coisa entre a zona de fechamento e a mínima apresentada, para mim, é região de compra. Então, para mim, nessa região aqui, vou até botar verdinho, porque é região de comprar. Toda essa região que compreende 25.800 e se estende até 24.800, qualquer valor, para mim, é um valor interessante para início de operações de hold, para aumentar as minhas capitais de hold, para comprar mais Bitcoin, para encher mais a minha carteira, certo? Então, é essa zona que eu estou olhando para essa semana, para aumentar ainda mais as minhas posições em Bitcoin. Beleza? Não esqueçam desse fator. Por que eu digo isso? Porque nós ainda estamos segurando o suporte do processo de alta. Estamos por um fio aqui com a RSI segurando com a ajuda de aparelhos, certo? Essa mínima aqui. Só que eu preciso levantar uma bandeira interessante aqui. Nós não tivemos a consolidação de um fundo. Mas, Felipe, tu tá falando que depois de 750 semanas segurando na zona dos 25 não teve consolidação de fundo? Como é que se faz uma consolidação? Com volume alto. Ó, aqui teve um volume e consolidou como fundo. Certo? Então, tudo que não tem um volume consolidado, ó, aqui teve um volume e consolidou como fundo. Nesse caso aqui, não teve volume. Então, como nós tivemos aqui diversos candles com volume baixo, aumenta a probabilidade de isso aqui não ser o fundo. Então, buscarmos uma região um pouco mais abaixo, certo? Ou de que isso aqui foi apenas um pullback para continuar subindo, porque nós consolidamos uma zona de suporte aqui, de resistência, perdão, aqui na região dos 31 mil, mas com volume baixo. Mas ainda consolidamos essa zona, ó. Volume, consolidou. O que não aconteceu no suporte. Então isso pode ser um pullback, né, já que segurou a zona da sua do seu último ponto de controle, porque aqui também não consolidou um suporte e aqui também não consolidou um suporte. Não teve volume para bater o martelo e dizer é um suporte consolidado. Que é um suporte, é um suporte. O ponto aqui é que quando ele tem um volume gigantesco atrelado a ele, nós temos um suporte consolidado, o que significa dizer que todos os eventuais toques naquela região podem ser prejudiciais, tanto para alta quanto para baixa. Por exemplo,
31 mil, a partir de agora, é um valor extremamente complicado. Porque quando tocar nele, vai ter ordem de venda, sim. Então, o que pode acontecer aqui é tocou, rejeitou e voltou a subir. Mas dificilmente ele vai romper 31 mil direto. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer quando a gente fala sobre o suporte consolidado. Ele aumenta a força daquele valor específico, e aumentando a força daquele valor específico, nós diminuímos a probabilidade de que haja um rompimento direto nele, certo? E é isso que a gente está querendo ver. Zona de 25 ainda não nos entregou isso, né? Nos entregou enquanto resistência, que foi aqui e que foi aqui. Mas enquanto suporte, nós ainda não tivemos um volume tão aparente. E isso me deixa um pouquinho receoso de realmente entrar um volumão de venda. E aí sim a gente ter aqui uma pancadaça para cima no volume. E aí sim consolidar um novo suporte. Porém, esse suporte ser aqui embaixo, na região dos 21 mil. Isso é possível? Sim, isso é possível. Né? E na verdade isso é bem provável. Por isso que eu estou limitando um pouco da minha mão, porque eu estou esperando a possibilidade desse evento. Porém, não deixarei de acumular mais Bitcoin entre 25.800 e 24.800, certo? No diário, a gente mantém o nosso padrão de fundo descendente. Mantemos o nosso padrão, voltamos para o caráter de lateralização, a mínima dos caráteres de lateralização, né? A mínima do retângulo de lateralização que nós estamos é dentro da zona de compra que a gente já tinha desenhado lá no semanal. Então, tudo indica, se inclusive houver o rompimento de médias no candle de hoje, se isso aqui não fechar da forma que está, porque começou agora, né? Até amanhã às 9 horas da noite, muita coisa pode acontecer, tanto para cima quanto para baixo, né? Mas a tendência aqui é que ele busque mais um pouco, pelo menos penetre a zona aqui, que seria a nossa zona de compra, e aí, obviamente, acumularemos sim. E por que nós acumularemos sim? Porque essa semana é uma semana tranquila, cara. Essa semana é bem suave, certo? A gente só tem sexta-feira, se não me engano. De interessante pra gente aqui é só sexta-feira aqui, ó. Que a gente tem dados sobre consumo, né? Tem o PCE, então só na sexta que a gente realmente pode ter alguma coisa que vai causar um movimentozinho no gráfico. A tendência é que seja uma semana bem tranquila, claro, no que tange a dados macro, né? Vai depender aí se alguém vai querer bombardear algum lugar do mundo, que essas coisas a gente não consegue prever olhando o gráfico, né? Pelo amor de Deus. Mas no que tende a analisar dos dados, é bem provável que a gente só tenha alguma movimentação na sexta-feira. Felipe, se tu acha que vai ter uma movimentação só na sexta-feira, e se você acha que esse candle aqui tende a trazer o gráfico pelo menos para dentro da zona de compra, tu acha então que não existe possibilidade nenhuma do gráfico voltar a subir, pelo menos tocar na linha de tendência? Bom, eu acho que é baixa. Acho que é baixa. E o que me faz pensar que é baixa é o Bitcoin Wisdom. Observa como já tem uma cacetada de ordens na zona dos 25 mil. Lembra que eu tinha falado semana passada? Tinha bastante coisa em 26 mil, 25.500 continua aparecendo como possibilidade, e 25 mil aumentou consideravelmente o nível de ordens nessa zona. Então, se a gente teve um aumento expressivo de ordens nessa zona, alguém sabe alguma coisa que eu não sei. E 25 a gente já sabe, né? 25 mil, 30 mil, 35 mil, zonas de números corretinhos assim sempre vão ser zonas muito fortes. Então, eu acredito sim que em algum momento dessa semana a gente busca de novo essa zona de 25, certo? Não acredito que vai continuar caindo, porque, como eu disse, é uma semana tranquila. Então, caso não haja nenhum outro tipo de movimento abusivo no mundo, aí a gente provavelmente continua mais uma semana de lateralização, certo? Só que na semana de lateralização talvez dê oportunidade da gente acumular aqui. Pelo menos eu espero que isso aconteça. Nesse momento a gente já está operando abaixo das médias, tanto de 10 quanto de 20 períodos. Qualquer reteste nas médias pode ser, sim, um início de operações no gráfico intradiário, então fica de olho nisso, né? Fica muito de olho nisso se você gosta de fazer operações no gráfico intradiário. Eu disse para vocês, eu não estou operando agora, mas depois de um candle desse aqui, de duas uma, ou ele vai simplesmente iniciar as ordens de todo mundo aqui, na verdade já está fazendo isso. Rapaz, vai ser uma tragédia se isso aqui acontecer, hein? Porque olha só como é que é a sacanagem.
o gráfico deixa um candle desse aqui, fortíssimo, verdinho, aí tu vai lá e mete tua compra aqui, dá-lhe. Erradamente você meter a sua compra aqui, tá? Por quê, Felipe? Porque é erradamente, porque você está abaixo das médias e você está numa tendência de baixa. Então, tu está querendo comprar uma tendência de baixa. Mas tem gente que faz isso. Aí ele vai lá e inicia a tua operação. Depois ele vai lá e te estopa, porque todo mundo vai ter colocado stop aqui embaixo. Espero que isso não aconteça. Espero que quem comprou aqui consiga pegar uma operação. Mas fica de olho na média. Quando você faz operações contra a tendência, né, não é o objetivo de falar isso aqui, mas já que eu comecei, eu vou terminar. Quando você faz operações contra a tendência, o fundo anterior sempre é o alvo, tá? Então o fundo anterior está bem aqui, próximo à região dos 26.400, que é exatamente, inclusive, a média. Então, se você está operando contra a tendência, tu não quer que o gráfico continue subindo, rompa máximo e vá ao infinito e além. Tu quer fechar a tua operação perto de onde foi a mínima que foi rompida, né? Porque isso é um alvo no mínimo inteligente. Isso aqui é uma tendência de baixa. Se fosse uma tendência de alta e você estivesse comprando uma tendência de alta, aí você tem alvos que você não sabe. Essa é a diferença. Quando você compra pullback, você tem um alvo que você sabe. Quando você compra uma tendência de alta, você tem alvos que você não sabe. Então, lembre-se disso. Já que, né, eu comecei e vou terminar aqui, né, para não deixar o pensamento pela metade. Mas é basicamente isso. Então, por mais que dê uma operaçãozinha aqui, quando a gente olha o macro, quando a gente abre o gráfico, a gente vê que não tá bonito. A gente vê que a possibilidade aqui é que continue caindo sim, já que aqui foi um trap, né? Liquidou muita gente, beleza? Todo mundo quis iniciar operações aqui, porque era um candlezinho minúsculo, aí iniciou a operação da galera e dali para baixo, estopou todo mundo, e nada impede que isso aqui aconteça, né? Eu não estou de olho para compras aqui, mesmo se isso aqui voltar subindo a infinita e além, eu não estou de olho para compras aqui, eu estou de olho para compras aqui, dentro do nosso retângulo que já foi desenhado no semanal, certo? Espero que em algum momento dessa semana nós tenhamos a oportunidade de encher mais um pouco as nossas carteiras, certo? Mas para quem está olhando pro intradiário, fica de olho aqui, pelo menos próxima à região da média. Pode ser que dê uma oportunidade de short aí para as próximas horas. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin Wisdom só para ver onde é que tem a ordem da galera vendendo. Ih, lá em cima, 27.500, rapaz. O pessoal tá achando que sobe mesmo, né? Subia bem também, né? A gente shorta lá em cima. Mas para chegar a 27.500, onde já tem bastante ordem, observa como tem bastante ordem começando a aparecer na zona de 27.500, porque foi a última zona de, né? Foi essa zona de fechamento aqui. Para chegar aqui em cima, ela teria que romper essa máxima e romper a linha de tendência. Então, dificilmente isso aconteceria numa pernada só, né? Dificilmente isso aconteceria numa pernada só. A tendência, ela pode até buscar 27.500, mas ela primeiro vai buscar a linha de tendência, vai fazer um pullback e aí sim tentar buscar lá em cima. Pelo menos a tendência agora, né? A probabilidade maior é que algo como esse aqui aconteça. Seria bem improvável ela subir direto até 27.500, mas eu aqui não vou duvidar do Bitcoin, né? Eu aqui não vou duvidar. De qualquer forma, comprar aqui em cima é um erro. Comprar aqui é um erro, certo? Estou de olho para compras apenas dentro do nosso triângulo. Por quê? Deixa eu apagar isso tudo porque ficou muito feio. Quando a gente aumenta o tempo gráfico e desce para a zona do macro, né? A gente entende que aqui sim é um momento interessante para você encher a sua carteira. Aqui já não é, porque aqui já está perto da média, aqui já está perto dos pavios superiores, então você não quer comprar o que está acima dos pavios superiores, certo? E o primeiro pavio, obviamente, começa lá embaixo, na zona dos 26 mil cravado. Então, qualquer coisa abaixo de 26 mil é útil, é inteligente, faz sentido você adquirir. Qualquer coisa abaixo disso não faz, certo? Tendo esse veredito, esperamos para mais uma semana que se inicia agora, beleza? E o que a gente tem de dados é basicamente sexta-feira. Então é uma semana bem tranquila. E se preparem, né? Porque em outubro tudo pode acontecer. Então a gente pode ter uma deslanchada gráfica absurda, com o Fed batendo o martelo e dizendo eu perdi para a Grayscale, né? E autorizando o ETF de Bitcoin. E aí eu vou querer que você entre no Bitcoin a qualquer preço, se isso sair. Por quê, Felipe? Porque quando a Grayscale entrar, comprar os Bitcoins para negociar em forma de ETF, isso aqui vai voar, cara. Vai voar. Então, se você entrar cedo,
Se você entrar cedo, você vai conseguir pegar uma amplitude muito boa no gráfico. Porém, se ela falar que vai recorrer, pode ser que o Bitcoin ou ande de lado mais um tempo, ou deslanche por pelo menos até a região dos 21 mil. Então esteja preparado para esses dois cenários, porque a gente não tem como prever o que passa na cabeça dos dirigentes da SEC, certo? E é isso. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha rápida no Ethereum, que é o que vocês sempre pedem. E olha só o Ethereum, cara. O Ethereum ele buscou próximo à linha de tendência lá embaixo. O que eu falei para vocês? Que estávamos em um canal aqui, eu até desenhei o canal, certo? Eu desenhei o canal para vocês, mais uma vez, próximo à zona de compra. Observa como ele iniciou compras da galerinha, só que quem comprou aqui comprou errado, porque comprou tendência de baixo. Claro, se você comprou para hold, você não comprou errado não, tá? Agora, se você comprou para position trade, você não quer comprar no meio do processo. Ó, olha só, se você pegar uma amplitude aqui, cara, tu comprou próximo, né, botar aí 25% da amplitude total aqui tu perdeu. Você quer comprar perto da linha de tendência. Você vai procurar entradas no 4 horas, no diário aqui perto da linha de tendência, certo? Então se você tem a linha de tendência aqui, olha que beleza que o Ethereum tá deixando. Cara, eu vou entrar no Ethereum. Porque, ó, ele deixou esse falso rompimento. Foi antes da gente fazer o vídeo, eu acho, né? E aí, olha só que interessante. Fundo, consolidou fundo e tá deixando candle de reversão agora. Então, pra gente é interessante pensar em alguma entrada aqui, buscando amplitude superior. Certo? Buscando amplitude superior. Então, é interessante sim. O Ethereum tá bem legal. E eu acho que vale a pena a gente olhar ele aqui pro médio prazo. Certo? Claro, estopando, vai ter que estopar ele pelo menos abaixo desse fundo aqui, que vai deixar um stop bem interessante. Simulando aqui essa operação, a gente teria uma amplitude superior aí de aproximadamente uns 20% para um stop de 6%. Então eu estaria arriscando 6% para ganhar 20, 18%. Cara, uma operação legal. Uma operação que me agrada. É uma operação que me agrada. Vou ficar de olho aqui no Ethereum, né? Para quem pediu para eu analisar, está analisado, está bonito, certo? E com o Bitcoin, principalmente, entrando na sua zona de compra, o Ethereum tornar-se-á mais atrativo ainda, tá? Bitcoin mergulhando ali, uma mergulhadinha rápida, como quem não quer nada ali na nossa zona de compra, também fará com que o Ethereum torne-se tão atrativo quanto. E aí vale a pena a gente, porque vai fazer com que de repente ele toque a linha de tendência ou faça um falso rompimento, como aconteceu anteriormente ali. E aí é mais interessante ainda, porque a gente vai pegar mais embaixo ainda. E aí qualquer mínima altinha, o lucro vai ser exponencial. Então, fiquem de olho, tá interessante. Mas é isso. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário também se esse vídeo for útil para você. E valeu! Tamo junto.